Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor José Júnior e este é o blog do professor José Júnior. Este vídeo é o vídeo de apoio da lição de número 6. E a lição de número 6 é intitulada A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Lembrando que na descrição do vídeo você pode baixar um estudo em PDF completo sobre esta lição de número 6. E lembrando também que este vídeo de apoio ele é um complemento do estudo em PDF e o estudo em PDF é um complemento do vídeo de apoio. Então, se você quiser ter uma compreensão mais abrangente sobre o tema de cada aula, é necessário que você leia o PDF, que você pode baixar gratuitamente na descrição do vídeo, e também é necessário que você assista o vídeo. E também, como eu já disse, em outros vídeos, eu sempre vou procurar trazer nos vídeos de apoio um conteúdo diferente daquele que eu já trouxe no PDF. Então, neste vídeo de apoio da lição de número 6, intitulada A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família, eu quero trazer uma reflexão para você, pai e mãe de família, a respeito da palavra de Deus. Como você tem agido diante da sua família, com a sua família? Você tem procurado ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para a sua família, de um modo geral? Ou será que você tem tido aquele pensamento de que a escola é que tem que dar a educação necessária para o seu filho e você não precisa se preocupar tanto com isso? Irmão, irmã, eu me lembro de uma citação do Dr. Napoleon Hill, que foi um grande mestre na área do desenvolvimento pessoal. O Napoleon Hill dizia no seu livro intitulado Mais Esperto que o Diabo, ali o Napoleon Hill dizia que Satanás ele costuma usar as pessoas mais próximas da criança para desviar a criança do caminho correto. E aí eu pergunto para você, quem são as pessoas mais próximas das crianças? São os amiguinhos delas? São os professores? Quem você acha que são as pessoas mais próximas das crianças? Irmãos, as pessoas mais próximas das crianças são os pais. O pai e a mãe são as pessoas mais próximas da criança. E segundo o Dr. Napoleon Hill, Satanás usa as pessoas mais próximas das crianças, ou seja, os pais, para mantê-las afastadas dos caminhos de Deus, daquilo que é verdadeiramente bom. E muitas vezes Satanás usa os pais para manter as crianças longe dos caminhos de Deus e os pais nem percebem isso. Por exemplo, a palavra de Deus, ela vai nos dizer em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, a criança não se desviará dele. Salomão escreveu isso em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, a criança não se desviará desse caminho. Esse provérbio, irmãos, de Salomão, ele não transmite uma garantia absoluta de que se você ensinar a criança a palavra de Deus, ela será um crente, uma crente amanhã. Esse provérbio não transmite uma garantia absoluta porque envolve a vontade da criança. A criança vai ter o livre-arbítrio para decidir se ela quer servir a Deus ou não. Então esse provérbio não transmite uma garantia absoluta de que se você ensinar a palavra de Deus para a criança, ela vai servir a Deus amanhã. Este provérbio transmite uma verdade geral e não uma garantia absoluta. Por quê? Porque envolve a vontade da criança. A gente pode ver isso na história de Samuel e de seus dois filhos. Os dois filhos de Samuel, eles não seguiram o exemplo do pai. O coração dos dois filhos de Samuel não era firme com Deus
assim como era o coração do profeta Samuel. Samuel, ele ensinou o caminho de Deus para os seus filhos? Com certeza ele ensinou, mas os seus filhos não eram firmes na presença de Deus como era o seu pai Samuel. Você pode perceber isso lendo o livro de Samuel. O próprio livro vai dizer que os filhos de Samuel não eram firmes com Deus assim como era o profeta Samuel. Então, meus irmãos, por isso que eu disse para vocês que esta carta de Provérbios, aliás, este provérbio, né, escrito por Salomão, ele não transmite uma garantia absoluta de que se você ensinar a criança o caminho correto, ela vai servir a Deus amanhã, porque envolve a vontade da criança, não é uma garantia absoluta. Porém, se você ensinar os caminhos do Senhor para uma criança, será muito mais difícil ela se desviar dos caminhos do Senhor no decorrer da vida. Por isso que Provérbios fala, ensina a criança, né, instrui o menino no caminho em que deve andar e nunca se apartará dele. Ou seja, está transmitindo uma verdade geral, de que se você ensinar a criança os caminhos de Deus, a tendência é que ela permaneça firme nos caminhos de Deus. Será muito mais difícil para Satanás desviá-la dos caminhos do Senhor. Mas é aí nesse ponto que muitos pais estão errando. Muitos pais, ao invés de ensinarem os caminhos de Deus às crianças, eles simplesmente não se preocupam com isso. Há muitos pais que deixam as crianças aos cuidados da televisão. A televisão, a internet, o celular que são as babás de muitas crianças hoje em dia. E a gente tem que se atentar a isso. A gente tem que conversar com os nossos filhos, ensinar aos nossos filhos sobre a palavra de Deus, porque as ideologias de gênero, né, como diz o título da lição 6, a sutileza das ideologias contrárias à família, a ideologia de gênero e as outras ideologias contrárias à família estão aí sendo usadas por Satanás para tentar desviar as nossas crianças dos caminhos do Senhor. O que são ideologias? Ideologias são filosofias, ideias, visões, entendimentos que estão aí no mundo, mas que são contrários à palavra de Deus. Então, nós temos que estar atentos a essas ideologias que estão aí no mundo. Por isso que a lição 6, o título é A Sutileza das Ideologias Contrárias à Família. Porque ideologias são ideias, pensamentos, visões que estão aí no mundo, mas são contrárias à palavra de Deus e estão tentando distorcer aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, procure ensinar aos seus filhos aquilo que a palavra de Deus ensina. Cuidado com jogos de videogame, cuidado com brinquedos. Para você ter uma ideia, irmão, minha irmã, anos atrás foi lançado um desenho chamado Yu-Gi-Oh!, um desenho japonês. Esse desenho foi transmitido aqui no Brasil. E esse desenho Yu-Gi-Oh!, o personagem principal do desenho, um garoto de cerca de 10 ou 12 anos, ele precisava invocar espíritos para vencer duelos em jogos de cartas. Você já imaginou o perigo dessas coisas? Você permitiria que o seu filho invocasse espíritos dentro da sua casa? A sua resposta, obviamente, é não. Mas às vezes a criança assistindo desenhos como, por exemplo, Yu-Gi-Oh!, ela invoca espíritos dentro de casa, sem perceber. É por isso que eu disse para você, cuidado com desenhos animados, muito cuidado. Uma outra coisa que você, pai e mãe, deve tomar cuidado é com jogos de videogame. Jogos como Resident Evil, jogos como Silent Hill e outros. São jogos que mostram figuras demoníacas, que estão procurando familiarizar as crianças com a morte. Quer ver uma outra coisa interessante? Você encontra no Mercado Livre, na Shopee, um brinquedo chamado Hellboy. É um boneco. E na história dos quadrinhos, o Hellboy, ele é uma criança que veio das profundezas do inferno. Você deixaria que o seu filho dormisse com um demônio na cama?
e achasse interessante? É claro que não, obviamente que não. Mas existem pais que dão brinquedos como o boneco Hellboy para seus filhos. E a história do Hellboy, dos quadrinhos, é a de que Hellboy é um garoto que veio das profundezas do inferno. Você está entendendo o que eu quero dizer? Olha o perigo que existe aí em brinquedos, em desenhos animados, em jogos de videogame, e muitos pais não passam filtro nos brinquedos dos filhos, nos desenhos que os filhos estão assistindo, não passam filtro no conteúdo que as crianças estão consumindo através da internet. Você sabia que existem satanistas declarados e famosos aí nas redes sociais que estão se tornando cada vez mais populares, e muitos dos que estão seguindo esses satanistas são jovens aí entre 12 e 25 anos? Então, olha o perigo que existe nas redes sociais, nos brinquedos, nos jogos de videogame. É por isso que eu estou dizendo a você, você que é pai, você que é mãe, para você blindar os seus filhos contra as sutilezas que Satanás tem levantado contra as famílias, você precisa ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Olha que interessante o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 6 ao 9. Diz assim, ó: essa palavra de Deus foi dita aos israelitas. Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 6 ao 9. Diz assim, ó: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, ali em Deuteronômio capítulo 6, dos versículos 6 ao 9, Deus, através de Moisés, já está orientando o povo a ensinar as crianças sobre a palavra de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz assim, ó: ponde tudo à prova, retende o que for bom. Então você, pai, você, mãe, cuidado com as amizades dos seus filhos, observe os brinquedos que você está dando aos seus filhos, observe os desenhos que os seus filhos estão assistindo, jogos de videogame que os seus filhos estão jogando. Eu não vou dizer aqui nesse vídeo se é errado ou não você dar brinquedo para os seus filhos, se é errado ou não você dar videogame para os seus filhos. O foco do vídeo não é esse. O foco do vídeo é simplesmente alertar você para o tipo de conteúdo que o seu filho está consumindo e às vezes você não sabe. Como eu disse no começo do vídeo, tem muitos pais que transformam a televisão na babá dos filhos. Tem muitos pais que transformam a internet e as redes sociais, de um modo geral, na babá dos filhos. Tem pais que transformam o videogame na babá dos filhos. E eles não estão se preocupando em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Olha o que diz também em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Diz assim, ó, Paulo dizendo: porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, não ignoramos os ardis de Satanás. 2 Coríntios 2:11. Paulo diz para a igreja de Corinto que nós não devemos ignorar os ardis, as maquinações, as tramas de Satanás. Então, nesse vídeo eu quis trazer uma reflexão para você, pai e mãe, procurar observar que você, pai, e você, mãe, são as pessoas mais próximas dos seus filhos. E o diabo está usando as pessoas mais próximas dos filhos para desviar os filhos daquilo que é certo, para desviar os filhos dos caminhos do Senhor. Ou seja, o diabo está usando muitos pais para manter os filhos longe dos caminhos do Senhor, e muitos pais não estão percebendo. Por isso, converse com seu filho constantemente a respeito da palavra de Deus. Ensine sobre a palavra de Deus para seus filhos, e cuidado com o tipo de conteúdo que os seus filhos estão consumindo. Cuidado com os brinquedos que você tem permitido teu filho ter. Cuidado com jogos de videogame. Cuidado com desenhos que seus filhos têm assistido. Cuidado com a liberdade que você dá para seus filhos terem celular. Muito cuidado com a liberdade que você dá para os seus filhos terem acesso a conteúdos na internet. Basta um clique para uma criança de 5 ou 7 anos ter acesso a conteúdos pornográficos. Basta um clique para crianças de 5 a 7 anos terem acesso a vídeos de satanistas declarados. Então, muito cuidado com aquilo que você tem permitido os seus filhos alcançarem.
A palavra de Deus ensina que os filhos devem ser como flechas na mão do valente. O que isso significa em termos gerais? Que você tem que trabalhar para que os seus filhos cheguem mais longe do que você chegou. Se você demorou um certo tempo para conhecer a Deus, seus filhos têm que conhecer a Deus mais rápido que você. Se você demorou um certo tempo para se firmar nos caminhos do Senhor, você tem que trabalhar para que os seus filhos se firmem mais rápido no caminho do Senhor do que você demorou. Tá entendendo? Neste vídeo eu quis trazer essa reflexão para você, que você fale, converse com seus filhos sobre a palavra de Deus, porque as ideologias contrárias à família, que são armas nas mãos de Satanás, estão por aí. E você precisa blindar os seus filhos para que eles saibam o que é certo e o que é errado. Então guarde essa reflexão no seu coração e tome cuidado para que você ensine a palavra de Deus de maneira correta e que você não deixe de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E não ignore os ardis de Satanás, como Paulo diz para a igreja de Corinto. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Lembrando que depois que esse vídeo for postado no YouTube, irmãos, às vezes demora alguns minutos para aparecer o link do Mediafire para você baixar a lição em PDF. Então, se de repente você começou a assistir o vídeo agora e percebeu que o link para você baixar a lição ainda não está aí, não se preocupe, dentro de alguns minutos o link vai aparecer. E se esse vídeo foi útil para você, se ele acrescentou alguma coisa à sua vida, à sua igreja, não deixe de dar o seu joinha e, se possível, faça um comentário no vídeo também, porque assim o YouTube ele vai entender que o nosso conteúdo é mais relevante e irá sugerir o nosso conteúdo para mais pessoas. E não se esqueça de orar pela vida do professor José Júnior, porque Deus sabe as lutas, né, que nós enfrentamos para toda semana preparar um conteúdo de qualidade para você. Então, ore por nós, que Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.